Fala galera, vamos resolver alguns exercíciozinhos aqui de cinética química, análise gráfica, para conseguir complementar nosso conteúdo. O gráfico a seguir representa a variação da energia potencial quando o monóxido de carbono é oxidado a CO2 pela ação do NO2 de acordo com a equação. Então a gente está falando aqui do gráfico reacional dessa reação aqui. Com relação a esse gráfico, assinale a alternativa falsa. Então, a gente quer saber qual alternativa que está falando alguma coisa errada. Primeira afirmativa diz que a energia de ativação para a reação direta é de 135 kJ por mol. Energia de ativação é a energia mínima para a reação acontecer, é a energia do início até o topo energético. Então, é aonde que estava o nível de energia dos reagentes e o máximo de energia que teve aqui no caminho racional. A gente repara que foi de 0 até 135, então a energia de ativação é exatamente 135 kJ por mol, ou seja, está correta a afirmativa da letra A. Letra B, a reação inversa é endotérmica. O que a gente tem que lembrar a partir da análise de gráfico? Energia por tempo. Quando a gente tem uma reação que envolve a absorção de energia na forma de calor, esse gráfico vai estar relacionando uma reação que é endotérmica, vai promover um ΔH, uma variação de entalpia, que vai ter um sinal positivo, e o gráfico vai estar subindo ao longo do tempo. Ele precisa justamente desse intervalo de energia aqui para conseguir efetuar a reação, para absorver aquele intervalo de energia e a reação começar a acontecer. O que a gente tem que observar? A reação direta, que é a reação começando aqui do CO e o NO, indo lá para CO2 e o NO, CO e NO2, ela é uma reação que ela está descendo o nível energético ao longo do tempo. Então, a reação direta é uma reação que a gente sabe que está descendo aqui no gráfico. Se está descendo no gráfico, é uma reação exotérmica. Consequentemente, a reação inversa seria a gente interpretar que a gente está indo de lá para cá. Então, se a gente viesse de lá para cá, o gráfico ia estar subindo, a gente precisaria de energia para a reação acontecer, então seria uma reação endotérmica, ou seja, a afirmativa correta de novo. Letra C. Em valor absoluto, o ΔH, que é a entalpia da reação direta, é de 225 kJ por mol. Como que a gente pega o ΔH a partir do gráfico? ΔH vai ser início até o fim. Então, vou pegar um ΔH aqui. ΔH vai ser a energia final menos a energia inicial. Observa aqui, aonde que a gente estava? No zero, e para onde que a gente foi? Menos 225. Então, o ΔH vai ser exatamente esse intervalo daqui, vai ser o nosso ΔH. Lembrando que, ó, início até o topo era esse intervalo aqui, que era a energia de ativação. Então, ΔH de 0 até 225, de fato, vai ser 225. Ele está falando aqui em valor absoluto. ΔH vai dar, na prática, menos 225, já que a reação está descendo no nível de energia. Então, é um processo exotérmico, onde o ΔH vai ter sinal negativo. Então, menos 225 é o valor absoluto da entalpia da reação, a afirmativa correta também. Letra D, em valor absoluto, ΔH da reação é cerca de 360 kJ por mol. A gente acabou de fazer o ΔH, ele deu menos 225, então já sei que está errada essa afirmativa. E esse menos 360, ele na realidade aqui está associado à energia de ativação da reação inversa. Observa aqui que é do 225 até o 135, coloca um valor ali para a gente confundir, mas a gente sabe que na prática o ΔH é início e final. Então, a afirmativa é errada. Vamos conferir a letra E. Letra E diz que o ΔH da reação direta é negativo. ΔH da reação direta é esse menos 225, de fato negativo.
A afirmativa é certa, então confirmamos que letra D é a resposta certa para essa questãozinha daqui. Show? Vamos para a próxima. Análise de gráfico também. Considere o gráfico abaixo, referente ao diagrama energético da reação. E aí estamos aqui, reação novamente dada para a gente. Sob a ação de um catalisador. Então, tem um catalisador ainda agindo. A seguir, assinale a afirmativa incorreta. Então, vamos lá analisar nossas opções. A reação é exotérmica, pois apresenta um ΔH de menos 22 quilocalorias. Vamos ver aqui, ó, ΔH realmente é esse intervalo daqui, início e final, então ΔH realmente é menos 22 quilocalorias, certíssimo. Letra B. A energia de ativação da reação sem catalisador é igual a 80 quilocalorias. O que a gente vai analisar aqui nessas duas curvas? Tem uma curva que tem uma energia de ativação de 39 e uma curva que tem energia de ativação de 80. O que a gente já vai pensar aqui? Quem tem energia de ativação de 80 é quem tem a maior energia de ativação. O que a gente precisa relembrar? Qual é o efeito de um catalisador ser adicionado na reação química? O que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação da reação ao mudar o caminho reacional. Então, ele muda os intermediários de reação, caminho reacional, e, consequentemente, a velocidade da reação fica mais rápida, o tempo decorrido para aquela reação fica mais baixo, porque ela não vai precisar de tanta energia como ela precisaria sem o catalisador. Quando a gente tem uma maior energia de ativação, é porque a gente está sem o catalisador. Quando a gente tem uma menor energia de ativação, a gente está com o catalisador. Então, vamos analisar lá. A energia de ativação da reação sem o catalisador é 80. Olha aqui, de 0 até o 80. Então, aqui de 0 até o 80, teve esse intervalo todo aqui. E foi a energia de ativação da reação sem catalisador. Correta, afirmativa. Letra C. Agora, a energia de ativação da reação com catalisador é igual a 39. Observamos aqui, com catalisador, exatamente 39. Certíssimo também. Letra D. A presença do catalisador diminui o valor de ΔH da reação de 0 para menos 22 quilocalorias. Vamos ver aqui, ó. A presença do catalisador diminui o valor de ΔH? O que o catalisador faz? Muda a energia de ativação. O valor de ΔH, ele depende do início e do final, ele não depende da energia de ativação. Independente dele ter passado por 39 ou 80 quilocalorias, ele foi de 0 até menos 22 quilocalorias. Então, não muda o ΔH. Não muda a entalpia da reação. Afirmativa errada. Letra E, para a gente confirmar, nas condições padrão, a entalpia de formação do gás amoníaco é igual a menos 11 quilocalorias por mol de NH3. Vamos observar a correlação entre o mol e a energia da reação. Observa aqui que a nossa reação... Deixa eu mudar de cor que está tudo verde. Observa aqui que a nossa reação, ela está produzindo 2 do NH3, 2 da amônia. E aqui ele está falando em menos 11 quilocalorias por mol de NH3. Está fazendo sentido. Se quando a gente produz 2 mol de NH3, a gente tem a liberação de menos 22 quilocalorias, a gente vai associar, quando a gente tem 1 mol de NH3, então teremos X quilocalorias. Então, X quilocalorias, exatamente, menos 11 quilocalorias agora por mol de NH3, menos 11. Certíssimo, confirmado então que a alternativa D está errada e a gente já pode passar para o próximo. Um pouquinho de fatores que alteram a velocidade da reação química. Vamos marcar informações importantes para começar. Relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam na velocidade dos mesmos citados na coluna 2. Então, vamos lá, associando coluna 1 coluna 2. Coluna 1.
queimados se alastrando rapidamente quando está ventando. Então, o que a gente está analisando aí quando está ventando? Se está ventando, você está aumentando a quantidade de oxigênio lá a partir do ar atmosférico. Então, oxigênio, maior concentração de oxigênio, você está aumentando a concentração de um dos reagentes. Então, olha quem está aqui, concentração, ou seja, está associado aqui, número 1 é o da letra C. Vou escrever aqui separadinho para ficar organizado. Conservação dos alimentos no refrigerador. O que acontece no refrigerador? Eu pego a temperatura e eu jogo lá para baixo. Por que eu estou jogando a temperatura lá para baixo? Porque a taxa de reações que vão acontecer vão diminuir. Então, que reações estou falando? Estou falando da degradação do alimento, estou falando das bactérias se multiplicarem, estou falando do crescimento dos vírus. Se eu coloco na geladeira, eu estou diminuindo essa taxa, diminuindo a velocidade da reação. Então, é um fator que a gente pode usar para alterar a velocidade de uma reação química. Como que a gente está querendo aqui associar a temperatura? A temperatura está associada, então, com essa conservação dos alimentos no refrigerador. Então, não esqueçam de guardar a comida depois do almoço. Letra nenhuma, número 3. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Vou deixar esse número 3 aqui só para a gente analisar depois, porque pode ser que a gente tenha uma dúvida aqui querendo associar ele à concentração. Mas vamos observar esse número 4. Lascas de madeira queimando mais rapidamente do que uma tora de madeira. Então, eu estou diferenciando lascas de uma tora de madeira. Qual a diferença de você ter uma tora de madeira, tentar desenhar uma tora de madeira aqui, ficou meio esquisito, uma tora de madeira ou eu ter vários pedacinhos de madeira? É a área superficial, é a superfície de contato. Se eu tenho maior superfície de contato, eu tenho maior contato de reagente com reagente. Se tem mais contato reagente com reagente, vai ter mais colisões e mais chances de acontecer a maravilhosa da colisão efetiva e da reação acontecer. Ou seja, maior superfície de contato, velocidade lá no alto, tempo lá para baixo. Lascas de madeira, muito melhor do que uma tora de madeira. Todo mundo com começo de churrasco, você vai escolher uns pedacinhos menorzinhos de carvão, vai fazer um fogo numa lareira, na mesma situação, você vai sempre escolher os menores pedacinhos lá. Mas enfim, superfície de contato é a letra A, então 4, letra A. Confirma que o catalisador é exatamente essa letra B. Catalisador é a letra B. O que acontece quando a gente usa a água oxigenada na higiene de ferimentos? A água oxigenada ela acaba se decompondo sob a ação da luz em H2O e meio de O2. O que acontece? Esse meio de O2 aqui vai servir para oxidar seu ferimento, vai ser melhor na hora de recuperar, enfim, aquele ferimento. Então, pode ser usado como um catalisador da cura, né? Um catalisador do processo de cicatrização. Enfim, 1C, 2D, 4A, 3B, 1C, 2D, 3B e 4A, maravilhosamente, letra A, confirmando. E bora para a próxima, sobre fatores ainda. O níquel é empregado na indústria como catalisador de diversas reações. Catalisador, adoro catalisador, diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade da reação, diminui o tempo. Como na reação de reforma do etileno glicol, que produz hidrogênio a ser utilizado como combustível. Ok. O processo ocorre num tempo muito menor quando é utilizado 1 grama de níquel em uma forma porosa desse material, em comparação à reação utilizando única peça cúbica de 1 grama de níquel. O que a gente está observando aqui? A forma porosa é mais eficiente do que a peça inteira. Já vamos escrever essa informação. Forma porosa, ela é mais eficiente. Vamos acostumar a fazer esse método de resolução, né? Ler o texto, pegar as informações importantes, porque a gente sabe que Enem sempre tem aquele textinho rebuscado e longo antes de cada questão. Abaixo está esquematizada a equação da reforma do etileno glicol
e uma imagem de microscopia eletrônica de uma amostra de níquel na forma porosa. Fofo, né? Aqui o níquel na forma porosa, a legenda com o tamanhozinho pra gente ver como realmente é pequenininho e a reação pra gente observar, muito bonito, interessante. Nas condições mencionadas, a reação de reforma ocorre no menor tempo quando usado níquel poroso. Por quê? Por que o níquel poroso? Primeiro ponto, letra A. A temperatura local é maior. Tem como a gente afirmar isso? Não. Não tem nada a ver poroso em relação ao aspecto daquele material fisicamente. Lembra que poroso vem de poros. Então é um material, é como se fosse uma pedrinha cheia de buraquinhos. E aqui a peça cúbica seria exatamente um cubo de níquel. Então é mais interessante eu ter uma peça aqui meio amorfa, meio cheio de buraquinhos, do que eu ter a peça cúbica. Vamos ver o porquê. Letra A já sei que não é por conta da temperatura. Letra B, outra via da reação é favorecida. Para ser uma outra via da reação, a gente estaria falando exatamente da presença de um catalisador. Ele muda o caminho reacional. Ótimo. Só que os dois são catalisados pelo níquel. Não deixou de ser níquel. É níquel aqui e é níquel aqui. As duas estão usando esse novo caminho reacional. As duas estão sendo catalisadas por níquel. Está certa a afirmação sobre o catalisador, mas não é essa a justificativa para a reação ser mais rápida. Letra C. A concentração dos reagentes é maior. Repare que não, olha, está falando 1 grama de peça de níquel poroso e 1 grama de peça cúbica de níquel. Não mudou a quantidade, então não mudou a concentração. Letra D, olha que simpática, a área superficial do catalisador é maior. Observemos aqui que a superfície de contato, de fato, está maior do que quando a gente tem a peça cúbica do níquel. Maior superfície de contato, o que a gente está favorecendo? O contato de reagente batendo em reagente. É literalmente colisão. Se a gente tem maior quantidade de colisões, a gente tem mais chance da colisão efetiva acontecer e da reação acontecer. Nesse caso daqui, ele ainda é o catalisador. Para absorver melhor, enfim, para ele agir melhor, também vai ser melhor com uma maior superfície de contato. Maravilhosa essa letra D, certíssima. Vamos conferir a letra E. Diz que a pressão parcial das espécies gasosas é maior. Falou meio nada com nada, né? Não tem nenhuma espécie gasosa aqui, os dois estão sólidos, estão só mudando a sua forma de estar sólidos, não muda o estado de agregação. Então, falou nada com nada, confirmou que a certa é a letra D. De novo, maravilhosamente, vamos fazer mais uma questãozinha aí. Existem fatores que alteram a velocidade de uma reação química, tornando-as mais rápidas ou lentas. Com o objetivo de estudar esses fatores, um grupo de estudantes preparou os experimentos ilustrados nas figuras abaixo. Em todos os experimentos, uma amostra de ferro foi pendurada sobre um becker contendo solução de ácido clorídrico. O que ele está falando aqui? Aqui tem uma amostra, então cada um aqui está com um pedacinho de ferro, show, e ele está mergulhando aqui em diferentes soluções. Vamos continuar vendo. A reação ferro com ácido clorídrico, formando cloreto de ferro, cloreto ferroso, e o gás hidrogênio ocorrerá no momento da imersão da amostra de ferro na solução. Então, ele desce essa hastezinha aqui e vai botar em contato cada pedacinho desse de ferro com a solução lá de baixo. Vamos observar aqui a diferença entre as soluções, né? Tem uma solução aqui que está com a concentração de 0,1 mol por litro de HCl. Deixa eu pegar uma corzinha mais clara para a gente visualizar. 0,1 mol por litro de HCl, aqui é 0,8, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 0,1. Então, a gente vê que a gente tem concentrações variadas, além de também variada aqui ó, a superfície de contato, porque a gente tem alguns filamentos de ferro, em outras a gente tem a esfera de ferro sólida. Mas continuemos para a gente ver qual é a pergunta. Considerando que os experimentos apresentam massas iguais de ferro, não mudou a concentração do ferro, e volumes iguais de solução, não mudou a quantidade de solução, só a concentração,
Analise as figuras e assinale a alternativa que indica a experiência de maior velocidade. Se a gente quer maior velocidade, eu já vou relembrar aqui o que eu tenho que pensar quando eu for lembrar de maior velocidade. Para ter uma maior velocidade, o que a gente precisa alterar? Primeiro ponto, temperatura mais alta. Aqui nenhuma deles está mudando a temperatura. Tranquilo? A gente vai correlacionar aqui. Além disso, superfície de contato maior. Superfície de contato maior, ó, ponto para a experiência 4, ponto para a experiência 1. Já foi embora isso, foi embora isso, foi embora isso. Além da superfície de contato, o que a gente tem que pensar? A concentração de reagentes. Concentração aqui 0,1, não vou nem comparar os outros, né? A gente já está entre 1 e 4. Concentração do 1, 0,1 de HCl. Concentração do 4, 1 mol de HCl. Mol por litro aqui no caso, maior a concentração, então ponto para essa experiência 4 com certeza. Além disso, vamos lembrar da presença do catalisador, não está acontecendo em nenhuma das situações a presença do catalisador, mas para a gente correlacionar e lembrar de tudo que a gente tem que saber sobre os fatores que alteram a velocidade da reação. Quando a gente quer uma reação com maior velocidade, o que a gente pode fazer é justamente associar esses 4 fatores aqui. Mas vamos lá para a opção, a gente confirmou aqui que foi o número 4, vai na fé, marca o número 4, fica feliz e vamos para outra questão. Respirando fundo, questão número 3, bora, vamos resolvendo essas questõezinhas em bloco que vai dar certo. O fosfogênio é um composto organoclorado tóxico e corrosivo, porém, importante na indústria de polímeros, corantes e produtos farmacêuticos. O estudo da reação reversível de produção do fosfogênio determinou a entalpia de formação como sendo de menos 57 kJ por mol. Então, entalpia de formação do fosfogênio é menos 57, tranquilo. Considerando a decomposição do fosfogênio, reação inversa, ocorrendo sob 2 condições. Condição A. A energia de ativação da reação de decomposição foi de 70, enquanto na condição B, a energia de ativação para a mesma reação foi de menos 60. Então, uma energia de ativação foi de 70 e a outra energia de ativação foi de 60. Ambas condições estão descritas graficamente nas figuras seguintes. Então, observa que uma tem a energia, a entalpia de reação de menos 57 e a outra tem a entalpia também de menos 57. Por quê? Quem está mudando aqui de uma para outra é a energia de ativação. Quem altera a energia de ativação é o nosso maravilhoso catalisador, o amor de nossas vidas. O que ele faz? Diminui a energia de ativação, assim aumenta a velocidade e diminui o tempo de reação. Mas como? Ele tem um novo caminho reacional, ele tem novos intermediários, ele muda o mecanismo da reação. Vamos voltar para lá então para ver as afirmativas. Primeira letra A. Sobre a condição A, a entalpia da reação inversa é de mais 13, já parei de respirar aqui. Entalpia de reação nenhuma muda. Catalisador ou sem catalisador, todos eles são 57. Então, já começou errado, já não vou nem ler. Letra B. Sob a condição a entalpia da reação inversa é de mais 57. Verdade, ó, a reação direta está descendo, é menos 57, reação inversa é mais 57. E a condição B inclui o uso de altas temperaturas, fazendo com que a energia direta da reação passe a ser menos 10. Parei de respirar aqui, não tem como. Altas temperaturas fariam a gente chegar lá em cima mais rápido, mas seria chegar na mesma energia de ativação. Então, por exemplo, uma reação aqui com alta temperatura, ela faria isso daqui. Ela chegaria mais rápido, mas ela necessitaria desses mesmos 70 kJ por mol
para sofrer o processo. Então, não muda a energia de ativação, só o maravilhoso do catalisador que muda a energia de ativação. Vamos continuar. Letra C. Sob a condição A energia de ativação da reação direta é mais 70. Toma cuidado com esse mais 70 aqui, eu estava até olhando para ele aqui, interpretando como ele sendo esse intervalo daqui, ó. Mas na real, ele é o tamanhão todo. Então, o que a gente pode já deixar escrito aqui para a gente não confundir? Quanto que é essa energia de ativação? É 70 menos 57. Então, vamos lá, 70 menos 57. A gente tem 13 de energia de ativação aqui da reação direta. A gente tinha anulado essa aqui, ó, porque era reação inversa. E para essa reação, a gente tem 60 menos 57, a gente tem 3 de energia de ativação para essa. Então, aqui tem mais 3 de energia de ativação. Mas vamos lá, botar quilojoule aqui para não ficar sem unidade. Então, afirmativa sobre a condição energia de ativação da reação direta é mais 70, não é mais 70, é 13. Condição B fala do catalisador, mas enfim, reação direta não é 70. Letra C. Sob a condição A energia de ativação da reação direta é 13, certo? A condição B inclui o catalisador, certo? Fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser mais 3, certíssimo. Vamos marcar aqui, mas vamos ler a letra E. Sob a condição a energia de ativação direta é mais 13, certo? A condição B inclui o uso de altas temperaturas, não são as altas temperaturas, é o catalisador, fazendo com que a energia de ativação mude, enfim, não muda, quem muda a energia de ativação é catalisador. Então, novamente, a letra D é a nossa resposta certa. Vamos partir para o próximo bloquinho de questões agora.